muito bem-vinda ao Idencast, o podcast da identidade empreendedora. Eu sou a Ana. E eu sou a Letícia, e juntas somos as donas do Idencast. Este é o nosso episódio número 11. E a nossa convidada de hoje é mãe, esposa, consultora especializada em gestão de pessoas, atua estrategicamente em grandes empresas há mais de 30 anos, está à frente da plataforma Clique RH, vice-presidente regional sul do SEMI e tem atuação na CIT. Seja muito bem-vinda, Ana Paula Mazzucco. Obrigada. Ana, gratidão pelo teu sim, né, ao nosso Idencast. Tenho certeza, a gente tem muitas expectativas sobre esse episódio. Queremos aprender. Que a gente tem certeza que temos muito a aprender com você. Gratidão pelo teu sim. E eu reforço que eu também tô aqui para aprender com vocês, tá, meninas? Eu sempre falo tá. isso. Tá bom. Tomara que a gente consiga ensinar algo, mas hoje a expectativa tá toda em cima de ti. Só para deixar bem alinhada. Tá bom. Ana, quem é você hoje, além de consultora e especialista em gestão em pessoas? Eu estava pensando sobre isso quando vocês me convidaram. E foi aí que eu comecei a fazer aquela minha apresentaçãozinha para vocês, Bem simples. né? Bem simples, né? Porque eu me vejo hoje uma mulher bem realizada, sabe? Sou mãe de duas criaturas maravilhosas na minha vida, o Paulo Ricardo e a Amanda. Vieram mesmo para completar a minha vida, né? Começando já emocionada, gente. Sou casada com o Ricardo, né? Também meu primeiro namorado e meu companheiro por muitos anos. E meu cachorro. Meu cachorro, eu acho que é o mais velhinho hoje da casa, né? Mas eu me vejo muito nesse aspecto. Hoje eu sou a Ana, sou consultora, sou especialista em gestão de pessoas, mas eu sou muito da família. Eu largo tudo hoje pelos meus filhos, pelas necessidades deles. Eu tenho essa prioridade, que está sendo agora. No passado, talvez não tenha sido. É bom a gente escutar isso, né? Uhum. Tu pagou um preço muito alto, Ana, para isso? Para hoje viver isso? Acho que não, sabe? Eu tenho a formação em Direito e Administração, eu não sou psicóloga, eu não sou da área das humanas. Só que eu trabalho há 30 anos com gestão de pessoas. Mais de 30 anos, né, gente? Vamos me respeitar, mas mais de 30 anos eu trabalho com gestão de pessoas. Então, eu me entendo muito, eu olho muito para o lado humano, eu olho muito para as pessoas. E esses dias, a minha irmã, ela começou a fazer processos de constelação, que eu admiro muito. E ela veio para mim com algumas perguntas sobre os nossos pais, que são divorciados há muitos anos. E aí eu olhei para ela e eu achei tão engraçado, porque eu disse assim, eu não tenho essas dúvidas que tu tens. Eu não me acho mal resolvida, agora eu sou, antes eu não era. Aí foi engraçado que uma colega minha disse assim, talvez tu não tenha consciência sobre isso ainda. E eu disse, não, mas de coração, sabe? Lógico, a gente tem altos e baixos. A vida não é um mar de rosas, não podemos dizer que é tudo maravilhoso. Mas eu não lembro de ter aberto mão de algumas coisas. Eu não lembro de me arrepender de não ter feito alguma coisa, até porque eu tenho um ditado. A gente não pode se arrepender de não ter feito. A gente tem que fazer. Né? Mas com muita cautela, com muita direção, pensando, estudando muito antes. Eu não me lembro de ter me arrependido ou ter aberto mão de muitas coisas para estar onde eu estou hoje. Mas sim, com muito choro, com muita lágrima, com muita emoção, com muito amor, mas estamos aqui, sem abrir mão de muita coisa, não, tá? Não vejo isso, não olho para trás e percebo isso, não. Que bom. Quando uma empresa te procura, qual costuma ser a dor real por trás daquele problema que está aparente para a empresa? Bom, todo mundo vem falando em gestão de pessoas. Todo mundo vem colocando a culpa no outro. É muito interessante, gente. Sempre tem alguém que está azedando o pirão. Sempre tem alguém que está fazendo alguma coisa para alguém. E aí eu sempre tenho esse olhar. Peraí, já olhou para si primeiro? Primeiro olha para si. Né? Eu tinha um cliente uma vez que eu brincava muito com ele. Eu digo, cara, tu tá olhando só para a grama do vizinho. Olha para a tua grama, cuida da tua grama, molha a tua grama, rega a tua grama. Não olha para a grama do vizinho. E nas empresas, normalmente é assim. A gente sempre quer ter um culpado, a gente sempre quer botar alguma coisa em alguém. Só que a gente precisa começar a olhar primeiro para a gente. O que eu estou fazendo? Como que eu estou reagindo? Como que eu estou agindo? Eu estou me comunicando bem? Eu desenhei o processo correto para que todo mundo entenda? Porque se eu não fiz o meu dever de casa, é mais fácil eu colocar a culpa no outro do que em mim. Então, eu encontro muito isso nas empresas.
Todo mundo vem colocando culpa. Ai, a geração, né? Essa geração... Eu digo, gente, somos pessoas. E todos nós temos dificuldades. Mas a gente precisa tirar um pouco essa mania feia de querer achar culpados. A gente tem que entender o que a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer? Às vezes, sim, são pessoas nos lugares errados. Às vezes, sim, são processos não tão bem desenhados. Às vezes, sim, é falha na comunicação, é falha na liderança. Pode ser até problema de uma geração, pode ser. A gente sabe, gente. Na minha geração não tinha computador como tem hoje. Na dos meus filhos já tem. Esses dias eu estava com alguém, e é muito legal que eu tenho trabalhado com todas as gerações, tá? Principalmente quando entrou nesse boom de geração. Um dos primeiros times que eu fui trabalhar foi em Florianópolis, e eu tinha 13 pessoas para desenvolver. E eu tinha, dessas 13, algumas com 60 anos, com 30 anos de empresa, e eu tinha meus nerdzinhos favoritos com 18, 20, engenheirinhos recém-formados, que estavam acabando de entrar na empresa. E aí a gente fez um trabalho maravilhoso de 2 anos para eles se conhecerem, eles se entenderem. Porque não é o bom ter 60 anos e eu conheço tudo, eu sei tudo. E não é o bom, eu cheguei agora, eu entendo de tecnologia e eu vou conseguir fazer tudo. Não, gente, é um misto. A gente se complementa. Então, a gente precisa começar a trabalhar nas empresas essa complementação. Primeira coisa que eu entro numa empresa é querendo fazer um diagnóstico. Porque eles vêm para mim e eles dizem que o problema é o fulano, ou é a família, ou tu não sabe que inferno que é isso aqui. Para, gente. Vamos entender, de fato, qual é o problema. E não é copia e cola. Cada empresa tem a sua dor, cada empresa tem a sua dificuldade. Então, a gente precisa aprender a ajudar o empresário a olhar para isso. Porque nós somos diferentes. Cada um age, pensa e reage de um jeito diferente. Somos diferentes. É interessante isso estar falando sobre esse culpado. Eu e a Lei, a gente trabalha, né, enfim, com muitas empreendedoras que às vezes ainda não têm os times, né, ou é um time pequeno, um time enxuto. Então, essa grama do vizinho é sempre um concorrente, né? É sempre... Aí a gente entra nas questões das redes sociais, enfim. Então, sempre a culpa, né? A grande questão, essa grama que está molhada é a do concorrente. E como eu trabalhei bastante tempo em RH, enfim, até hoje tem pessoas que às vezes me procuram. Ana, eu tenho, assim, uma vaga aqui. Se tu conhecer alguém, sempre assim, se tu conhecer alguém... E eu escuto muito, né? A gente escuta muito das pessoas. O problema está nas pessoas. Porque o que eu mais escuto é, ninguém quer trabalhar. Tu escuta muito disso nas empresas? Escuto muito. E assim, vamos ser sinceras, tem gente que não está afim. Tem empresas, eu tenho um time de RH agora, numa empresa que eu trabalho. E somos, eu acho que, em 9 mulheres. E a gente sabe que alguma delas tem sonho de se aposentar e ir para a praia e ficar sem fazer nada. Tem gente que tem esse sonho, gente. Só que tem gente que é que nem eu, que não pensa em parar tão cedo. E a gente só tem que respeitar. Porque, sim, aí eu concordo, tem gente que não quer trabalhar, mas são poucas pessoas que a gente encontra. A gente só precisa saber identificar. Eu gosto muito das minhas mãos. Desde que eu trabalho na GAN, eu acho que era talvez algum indício que eu ia trabalhar com isso no futuro. Porque eu sempre digo assim, primeiro a gente organiza a empresa. Depois a gente olha para as pessoas. Por quê? Porque a gente precisa fazer isso. Porque hoje tudo funciona assim e está tudo bem, está tudo certo. Só que a gente precisa entender que quanto mais alinhado a gente estiver, mais fácil vai ser. Porque tem gente que não está afim de trabalhar. E tem gente que quer trabalhar muito. Então, o que tu vai dar o que para quem? Só precisa ter um pouco de bom senso, ter um feeling mais alinhado, desenhar muito processo. Eu sou apaixonada por processo, tá? Eu também. Adoro. Eu também. A gente precisa desenhar isso para deixar claro para as pessoas que estão ao nosso redor quem que a gente vai botar onde. Porque todo mundo quer botar... Eu tive um cliente que eu adoro ele me disse assim, Ana, tu me ajuda no processo seletivo? Olha, não é muito a minha praia, apesar de ter a Clique RH, mas processo seletivo só para cargos estratégicos. Mas ele disse, tu não vai passar trabalho. Porque o menino é ótimo, ele cuida do cavalo do meu vô, é de confiança, maravilhoso. Eu digo, mas o que tu queres que ele faça? Cadê a tua descrição de cargos? Não, Ana, tu não está entendendo. Ele é maravilhoso. Eu digo, para cuidar do cavalo do seu vô. E se eu fosse você, deixava ele cuidando do cavalo do seu vô, porque lá ele vai ser maravilhoso. Aqui, ele não vai te entregar. E aí, tu vai te estressar, porque tu está botando uma pessoa maravilhosa num lugar que está errado. E aí ele já te entendi, não precisa mais falar disso. Então a gente precisa ter esse cuidado.
Entender o que a gente quer para buscar quem a gente quer. E aí, muitas vezes, a gente primeiro vai no quem. Eu gostei dela. Meu santo bateu com dela. Eu quero ela para trabalhar comigo. Isso é importante? Mas vamos pensar no que, como, onde, quando, para a gente conseguir ter um resultado sustentável. Porque senão, gente, não vai. Ou quando a gente quer contratar para ajudar, né? Às Gente, vezes é não dá. família. Nada contra pessoas que trabalham em família, mas eu aprendi uma vez que a gente precisa contratar quem a gente consegue demitir. Demitir, perfeito. Se tu não conseguir demitir aquela pessoa, nem contrata. Então, assim, é mais fácil tu... mas é porque é minha mãe, é meu pai, é meu primo, é minha tia. Ok, ajuda, nem que seja financeiramente. Sim. Mas não necessariamente tu vai colocar dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. E aprendemos também num podcast que a nossa empresa não é ONG, né? Não. Então, às vezes, tu quer ajudar e tu acaba se lascando. Eu passei aí por muitas demissões, porque eu colocava a minha secretária lá, que precisa fazer algumas coisas dentro do consultório. Porém, na entrevista, maravilhosa. Perfeito. Tá? E aí, depois, começava numa queda de rendimento. Isso que é um trabalho... Gente, é um trabalho muito de boa, né? Eu sempre falo pra elas, é um trabalho muito de boinha. Tu fica sentada no ar-condicionado, falando ali no WhatsApp, recepciona os pacientes, faz um cafezinho, toma um cafezinho. Ainda, às vezes, faz um procedimento estético, olha só. Então, assim, é um trabalho de boa, porém... Exige o quê? Exige que a pessoa seja dedicada, escreva bem, goste de fazer aquilo ali. Então. E aí, aos poucos, talvez elas vão entendendo que não é isso e não tem coragem de falar. E aí, o rendimento vai abaixando. Eu, graças a Deus, encontrei uma boazinha. Não vou nem falar muito, porque tenho até medo. Então, gente, eu fiz direito, né? Eu fui fazer direito porque eu era muito teimosa, conforme alta, né, amiga? Sou muito teimosa ainda. Persistente, quer dizer. Desculpa aí, marido, beijo, mas eu sei que eu sou conforme e às vezes eu sou muito chata às vezes. Mas eu fui fazer direito que o marido me dizia, não briga com advogado, vai estudar. E aí eu fui estudar, eu me formei em direito, né? Foi a minha segunda formação. Só que o que eu aprendi no direito? A palavra depende. Por quê? É um serviço fácil, é tão tranquilo, é de boa. Depende. Depende do ponto de vista, depende da pessoa, depende do perfil profissional, depende de tanta coisa, porque para mim pode ser muito fácil, mas para ti pode ser muito difícil. E aí eu vou vender um pouquinho o meu peixe, né? Ana, tu não contrata parente? Depende. Ana, depende. A minha resposta hoje é depende, para muita coisa. E aí a gente precisa analisar os dois lados. Por quê? Vou vender meu peixe. Eu trabalho hoje na parte organizacional das empresas. Eu organizo as tuas empresas para que ela dê resultado. Ana, posso contratar minha mãe? Depende. Qual o perfil que a tua mãe tem? O que ela sabe fazer? Ela se encaixa nessa vaga? Porque não é eu contratando a minha mãe, eu estou contratando uma secretária. Minha mãe, aqui você é minha secretária. Eu te contratei por essas habilidades e competências. E se porventura não der certo, a gente vai ter que encerrar o contrato. É conversa clara. Só que tu tem que estar com a empresa organizada. Porque se for no coração... Tu não vai poder dizer, eu te contratei para te fechar o caixa todos os dias. Mãe, você não está fechando o caixa todos os dias. Por quê? Mãe, eu já te pedi 2, 3 vezes, você não está fechando meu caixa. E aí tu começa a tirar do coração e coloca na razão. Por quê? Senão com a mãe eu não vou conseguir demitir a minha mãe. Eu concordo contigo. Não contrate quem você não pode demitir. Só que se tu organiza a tua empresa e se tu tens um equilíbrio emocional como grandes líderes responsáveis pelos processos, tu consegue seguir o processo, por mais que doa. E aí tu vai dizer, mãe, desculpa, mãe. Olha, eu já te dei feedback 3, 4, 5, 10, 20, 50 vezes, mãe, e a gente não se ajustou. Então, antes que gere um conflito dentro de casa, a gente vai encerrar o nosso contrato por aqui. Eu sempre olho muito para esse lado, sabe? Porque às vezes a minha mãe é a melhor secretária que eu vou ter na vida. E aí eu não vou contratar só porque é minha mãe. Eu tenho que olhar um pouquinho para isso. Porque se ela for boa... E se ela tiver as habilidades e competências que eu preciso, eu posso contratar, desde que a minha empresa esteja organizada. Porque se eu precisar demitir, eu posso demitir. E o depende com maturidade. O depende é bom, porque o depende, ele te abre a possibilidade. Ele te abre a possibilidade. A pessoa pergunta alguma coisa, depende. Por quê? Depende. Ai, gente, mas eu sou casada com um advogado. E é um advogado muito bom. Ele é maravilhoso. E aí, quando ele vem com esses depende, dá vontade de...
Toca, adorei tu ter feito direito por conta disso. Acho que eu vou fazer direito para argumentar com ele. Isso. A gente aprende muito, sabe? Eu sou formada em administração e eu fui para o direito por causa disso. Eu sabia que recursos humanos é a minha praia. E eu sabia que é organizacional. Eu adoro fechar uma DRE. Ana, tu é financeira? Não, mas eu adoro entender de números, adoro procurar um furinho. Por quê? Porque isso vai dar uma conformidade para as pessoas que estão ao meu lado. E aí, quando a gente começa a trabalhar, olhar um pouco mais para a gestão de pessoas, tu precisa entender de gente. Então, tu precisa te flexibilizar. Eu tenho 2 formações em coaching. Ana, tu faz coaching? Eu não faço coaching. Mas eu uso todas as ferramentas de coaching possíveis nos meus processos de desenvolvimento. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar muito dura, eu vou ficar muito seca, eles vão dizer, nossa, a Ana, conforme alta, dura. Não, então eu procuro flexibilizar algumas coisas nesse sentido. Porque a vida tem que ser gostosa. Uhum. Não dá para ser só branco, preto, sim, não. Uhum. Mas eu sempre fui assim. Agora, depois de muito buscar a Ana que eu quero ser no futuro, porque eu ainda vou crescer, gente. Eu ainda tenho muito chão pela frente. Certeza. Eu preciso dessa flexibilidade. Tá, e por que ainda, falando disso, tem tudo a ver, né? Por que ainda é tão difícil criar segurança psicológica dentro das organizações? Boa pergunta, gente. Nossa. Viu? Vence. Ponto pra nós. Eu acredito nisso, que o ser humano é composto de muitas facetas. Né? A Ana é mais mística do que eu, né? Gosto muito disso. Então, eu digo, não é só fazer um perfil profissional, não é só fazer uma ferramenta, um MBTI. A gente tem que entender de signo, a gente tem que entender de constelação, a gente tem que entender do universo, do cosmos que existe. Porque as pessoas são movidas por várias energias. E aí é nesse contexto que a gente começa a olhar para dentro das empresas. Como que a gente vai trazer segurança psicológica para as pessoas quando nós temos pessoas tão diversas dentro da empresa? Umas estão predispostas, querem se desenvolver, querem crescer. Outras não, acham que são as donas da verdade. Eu respeito. Eu tenho um cliente que eu adoro ele, estou com ele há 4 anos. Primeira vez que eu cheguei nele, ele me olhou e disse assim, não vem para cá abraçar árvore, porque eu não gosto de abraçar árvore. E eu disse, ok, podemos conversar sobre isso daqui a quanto tempo? Não vamos conversar sobre isso. Semana passada ele estava num treinamento ao ar livre comigo. Tava abraçando a árvore. Eu amo todo mundo. Eu amo ele. todo mundo abraçar a árvore. Eu cito muito ele, né, apesar de não abrir o nome, porque são pessoas. E eu respeitei ele, como ele também me respeitou em todos os processos. Tanto que eu trabalhei com eles 2 anos, e aí eles passaram por uma transição, eu fiquei 1 ano, e esse ano ele me chamou de volta. E eu já estou contratada para o ano que vem de novo. Por quê? Porque a gente precisa começar a entender de gente. Quando a gente fala em segurança psicológica, a gente precisa entender de gente. Ana, tu não é psicóloga, tu não é consteladora, mas a gente precisa entender de gente. Qualquer cargo que a gente esteja, gente. Inclusive em casa, a gente precisa entender de gente. Eu falei para vocês, eu tenho 2 filhos, a Amanda e o Paulo Ricardo. Eles são completamente diferentes. O que eu faço para o Paulo não dá para fazer para a Amanda, o que eu faço para a Amanda não dá para fazer para o Paulo. Inclusive pediatra, tá? Um era um pediatra muito forte, o outro era só chazinho. E se eu misturasse, não ia dar. E aí tu começa a entender que a gente precisa entender como cada um vai funcionar. Eu tenho uma máxima que eu sempre digo, tá? Eu preciso entrar na empresa e dar bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os funcionários. Para quê? Para ouvir o som da resposta. Porque cada um vai responder de um jeito diferente. E eu tenho que me adaptar a isso. Aquele que te dá bom dia, se ele te dá bom dia todo dia assim, tá tudo bem, entenda como ele é. Mas se ele mudou o tom da resposta dele, tu tens que parar, olhar para ele e dizer, vamos conversar? Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um chazinho? O que tá pegando? Porque às vezes ele brigou com a mulher em casa, às vezes ele brigou com o filho, às vezes ele está sem dinheiro, às vezes ele está só cansado, estressado. E aí a gente precisa parar, sentar, conversar para ser mais produtivo, porque senão ele vai ficar o dia inteiro com aquele ranço, gente. E aí não vai dar. Então a gente precisa ter, o líder precisa ter essa sensibilidade. Ana, mas eu não tenho tempo. Administra melhor o teu tempo. Porque eu já falei, eu adoro fazer descrição de cargos, que é uma ferramenta muito antiga, né, Ana? Nossa, a gente usa isso há anos. E agora eu digo, gente, isso aqui é ferramenta de gestão. A primeira coisa na tua descrição de cargos é fazer gestão de pessoas. Mas eu tenho RH e psicóloga para quê? Para te ajudar a estruturar ferramentas para você fazer a sua gestão. Porque todo líder tem que saber fazer gestão de pessoas. A gente precisa disso. Senão não vai ter
curso de segurança psicológica, não vai ter nada, nenhum outro tipo de subsistema que vai te ajudar a ter um ambiente mais equilibrado. Porque o ambiente precisa de confiança. E a confiança é por meio das pessoas. Quando a gente tem confiança, até sem processo até vai. Mas a gente precisa gerar esse tipo de conexão entre as pessoas. Mas eu acredito que a gente fala muito disso aqui sobre autocuidado, autoconhecimento, de a gente se conhecer para poder até liderar. Eu faço reuniões semanais, mas toda vida que eu faço o pagamento, eu pergunto se está tudo bem, porque toda vida, por mais que a gente faça reuniões semanais, eu sempre pergunto primeiro como que a minha funcionária tá. Eu não tô falando de ela estar dentro do consultório. Certo. Isso fora do consultório. Porque é novinha, não tem talvez esse autoconhecimento e não consegue separar. Sim. Eu passei por muitas coisas durante essa gestação, só que a partir do momento que eu entro dentro do meu consultório, as minhas pacientes não sabem de nada que tá acontecendo na minha vida, não sabem, né, só se eu abrir, mas a princípio o meu atendimento é o mesmo, eu abro a câmera do Instagram e é o mesmo, ninguém nem sabe os BOs que estão acontecendo, mas porque eu tenho um autoconhecimento e trato isso há muito tempo. Elas não. Então, eu preciso entender o que tá acontecendo. Aí, às vezes, não, Lê, é só porque o meu marido tá doente, ou não sei o que tá acontecendo, o filho caiu, e aí é só uma preocupação que afeta diretamente no sorriso que é pra dar pra paciente. Com certeza. No próprio atendimento comigo, no próprio... E, então, eu acredito muito nesse autoconhecimento do funcionário mesmo. Então, acho que investir nisso é essencial. Eu conversei esses dias com um gestor, eu tô louca para trazer ele para Tubarão para a gente fazer uma roda de conversa com ele, mas eu não consegui. E ele pontuava muito isso comigo, né, que ele já leu vários livros, né, e pela experiência que ele tem, ele consegue fazer gestão de um determinado número de pessoas. Vários livros falam disso, se eu não me engano, um deles é Arte da Guerra, que fala até em 9 pessoas na tua gestão, tu consegue fazer uma liderança adequada. Mais que isso, tu não consegue ter o tempo, administrar o tempo efetivo para conseguir fazer a gestão adequada para aquele time. E ele pontuava exatamente isso comigo. Ele assim, Ana, olha só, hoje eu estou liderando uma equipe de 25 pessoas. Eu sei que eu estou deixando a desejar. Eu não consigo olhar no olho deles. Eu não consigo sentar para conversar. Eu não sei o que está acontecendo em casa. Aí tem gente que me pergunta, mas precisa saber o que está acontecendo em casa? Precisa. Precisa. A gente precisa ter essa conexão com quem trabalha com a gente. Porque nós somos seres humanos. Eu admiro quando tu fala, quando eu entro no consultório, eu foco e eu consigo deixar os meus problemas para fora. Perfeito, eu também consigo fazer isso, mas a gente tem que lembrar que a gente é uma pessoa só. E a gente é um ser humano. E que bom que a gente, às vezes, tem maturidade, que às vezes a gente consegue fazer isso, mas nem sempre. E aí, quem está ao nosso entorno consegue fazer isso? Na maioria das vezes, não. E aí a gente precisa olhar para isso e ajudar eles a se desenvolverem, né? Por isso que eu gosto muito da teoria do bom dia, porque eu tenho que saber como que tu estás todos os dias. Por exemplo, na época que eu estava na GAN, a gente tinha folha de pagamento para fechar. E se a minha equipe não estava pronta, ela ia invariavelmente fazer hora extra para fazer a folha de pagamento, ou ia fazer a folha de pagamento errada e a gente ia ter que ter um retrabalho. Então, eu tinha que tomar esse cuidado. Como é que ela está hoje? Brigou com o marido? Teve algum perrengue em casa? Para a gente tirar isso da frente, a gente poder ser produtiva. Hoje eu falo muito isso nas empresas onde eu vou. Ana, tu está focada em número e produtividade? Sim, por meio das pessoas. Porque são as pessoas que vão fazer isso. Então, a gente tem que entender de gente. Uma das frases que eu trago até hoje, que eu aprendi com o seu Genésio, é entender de gente. E por muitos anos eu confesso que eu não entendia de gente. Eu fazia o processo, eu fazia as coisas começo, meio e fim com uma excelência fantástica. Mas eu passava um pouco por cima das pessoas. Hoje eu tenho o maior respeito. Eu adoro o processo, mas eu entendo que quem faz o processo são as pessoas. Então, eu preciso ter esse meu lado humano mais desenvolto para que a gente tenha um ambiente mais seguro e que a gente consiga ser produtivo, porque a gente precisa disso. Não é utopia, o dinheiro não cai do céu. A gente precisa trabalhar. Então, a gente precisa ter esse olhar. Isso que tu falou de conhecer as pessoas, entender as pessoas. É o porquê de cada pessoa, é o porquê de cada pessoa tá ali. A gente falou anteriormente, né? Tem gente que não quer trabalhar. Beleza, tem gente que não quer trabalhar e nem participa do processo seletivo. Isso. Tem gente que faz o processo seletivo todo atravessado e não vai ser escolhido. Mas tem gente que não quer trabalhar e está dentro das empresas. Sim, muitas. Então, ele tá ali porque ele precisa. Por A, por B, pelo porquê e o porquê dele.
E quando a gente sabe isso, o porquê de verdade que ele tá ali, é diferente a tratativa. É diferente. Eu lembro quando eu dei aula pro aquele programa Jovem Aprendiz. Eles tinham todos 14, 15, 16 anos e muitos deles estavam ali porque os pais tinham pedido para ir, eles tinham um subsídio do governo, então tinha algumas coisas ali, mas a maioria estava ali, já tinha, tipo, eu dava aula à tarde, eles já tinham ido de manhã para o colégio normal e à tarde estavam ali. E eu lembro, assim, de ter alunos que depois cursaram contabilidade, e eu fiquei muito feliz, porque eu sei que foi uma sementinha que na época eu plantei com eles lá no Jovem Aprendiz. E alguns não, e tá tudo certo, mas... É até que ponto que tu vai? Até que ponto tu vai cobrar aquela pessoa? Né? Assim, ó, o que de verdade tu consegue extrair dela? Porque às vezes a gente tá querendo tirar leite de uma pessoa que só vai te dar água. Ou a pessoa vai te dar vinho e tu fica insistindo em tirar aquele leite e não dá. Então eu vejo assim que é algo muito importante. Assim, eu trabalho muito com desenvolvimento de líderes, né? E... muitas vezes eu chego na empresa e ela diz assim, tu vai trabalhar fulano, beltrano e ciclano. Eu digo, quantos desses estão dispostos a passarem pelo processo? Não, mas assim, eu vou pagar, tá tudo certo. Eu digo, não, tá tudo certo. Mas fique sabendo que alguns a gente vai desenvolver, eles vão voar. Às vezes eles vão voar para fora da tua empresa. Adorei! E às vezes a gente vai ter que voar com eles da tua empresa. Que tu tá disposto a isso? Porque todo mundo vem colocando, né? Desenvolvimento, a gente tem que desenvolver pessoas. Eu sei disso, eu aposto muito nisso. Só que a pessoa quer ser desenvolvida. Porque se eu não quero, gente, tá tudo bem. Eu digo que eu não consegui fazer mágica ainda de quebrar tua cabeça ao meio, botar as coisas lá dentro e fazer tu enxergar o mundo que a gente enxerga. Tem gente que não quer e tá tudo bem. E que tem que querer, né? Tem que querer. Né? Só que a maioria não quer. Então, a gente precisa usar algumas abordagens para fazer a pessoa se perceber. Tá, o que tu queres? Sabe que é muito legal a gente falar sobre isso? Eu sou apaixonada pelos meus filhos, gente. Volta e meia eu vou trazer esses exemplos. Quando eu fiz processos de coaching, eu fiz a última formação em Porto Alegre. Então, eu voltei no meio da pandemia e eu estava querendo testar todas as ferramentas. Uma das ferramentas que eu testei foi o Mural da Vida, que eu adoro. E aí, lá em casa, eu fiz com todo mundo. Lembra, assim, a gente sentado na mesa, todo mundo fez. E o meu filho estava tentando fazer vestibular para medicina. Então, ele fez o mural da vida dele com foco na medicina e todas as outras áreas voltadas muito à questão da medicina. E ele tentou medicina por 3 anos. E ele não conseguia passar porque ele ainda queria uma universidade federal. Ele não queria fazer vestibular para universidade privada. E chegou num ponto, foi 1 ano e meio de pandemia e mais 1 ano e meio depois, ele me olhou e disse assim, mãe, sabe uma coisa? Eu vou pegar essa minha nota do Enem e eu vou entrar para arquitetura. Eu digo, oi? Como assim? Humanas, arquitetura, não estou entendendo? Estou cansado de estudar, mãe. Eu cansei. E ele é um bom aluno. Com essa nota que eu tirei no Enem, eu entro em qualquer universidade de arquitetura que eu quiser. Tu me apoia? Não. Cadê teu mural da vida? Pega o teu mural da vida. Nunca esqueceu. E ele sentado na cozinha e a gente revisitou o mural da vida dele. E aí eu disse, onde é que está a medicina na tua vida? O que tu queres para a tua vida? E aí revisitamos, foi muito legal, muito gostoso. Eu disse, ok, continua com a medicina? Continuo. Como que a gente vai fazer para te cursar medicina? Primeira opção, continua estudando e tenta numa federal. Segunda opção, com a nota do Enem, tu já entra na universidade aqui em Tubarão. Ou tu vai fazer uma universidade privada. Não, fazer vestibular para privada. Tens 3 caminhos, meu filho, tu que vai escolher. Aí ele não queria a Universidade de Tubarão. Convenci ele a fazer a privada. Mãe, como é que a gente vai pagar? Depois a gente pensa. Ele foi fazer ele não tinha feito vestibular para a privada ainda, tá, gente? Ele fez vestibular, passou para o UDESC, quase num dos primeiros lugares. E eu lembro ainda, o danadinho me convenceu que ele ia fazer a prova em Biguaçu. Por que Biguaçu? Porque ele ficaria com vergonha se fizesse vestibular aqui e não passasse. Fez em Biguaçu, passou entre os primeiros, hoje está cursando o DESC, feliz da vida, já está no 7º semestre. E a gente sempre pensa, né? É difícil uma privada? É difícil, mas todo mundo dá jeito. A gente tira leite de pedra. Mas a gente não pode perder o foco dos nossos sonhos. Porque se eu tivesse concordado com ele, ele pulasse para a arquitetura, para mim ia ser mais fácil, mais prático, mais barato, inclusive, né? Mas ele não ia estar fazendo o sonho dele. Então, quando a gente tem essas diretrizes, que a gente precisa fazer as pessoas pensarem nas suas diretrizes. O que tu quer de fato? Descobre o que tu quer de fato. Eu só quero ganhar dinheiro. Tá, mas como tu quer ganhar dinheiro? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas a gente tem que sempre pensar no como. Então, descobrir o como, o que as pessoas querem de fato, fica mais fácil.
Que lindo. E naquele momento, tu ia sanar a dor dele, né? Por um momento. Às vezes poderia passar 1, 2, 3. Às vezes ele iria cursar arquitetura e lá na frente ele iria tipo, não, mãe, eu acho que agora eu quero fazer medicina. Isso. Que lindo isso, né? Às vezes eu não dou muito valor pro mural dos sonhos. Eu dou. Eu olho não pra é ele uma quase ferramenta todos assim os que dias. eu vou assim com ímpeto, entendeu? Certo. Assim. E olha que eu já fiz curso que me mandavam fazer Sim. um mural dos sonhos. Mas é interessante dizer isso, Ana, porque algumas vezes eu tô tão corrida, né, olhando para N situações que às vezes eu acabo esquecendo de fazer. E aí eu tenho um curso pela Febracis, do Paulo Vieira, que eu já fiz 3 vezes. E esse ano eu voltei lá e refiz pela 3ª vez. E ele fala muito disso, né? E aí eu botei nos meus projetos de desenvolvimento que eu tenho para o ano que vem, a primeira ferramenta vai ser Mural dos Sonhos. Precisa ser. Porque às vezes tu acaba não fazendo. E aí tu percebe que a pessoa não está bem alinhada com aquilo que ela quer. Né? Então, eu botei para o ano que vem, essa vai ser a primeira ferramenta que eu vou fazer com todos os meus clientes. E cada vez que eu falo sobre isso, eu levo a minha. Eu apresento a minha. Lá em casa, todo mundo tem. A minha filha ainda está atrás da porta, o do filho está na gaveta, mas está lá. Só do marido, que eu não sei onde anda, até vou perguntar para ele onde é que anda a ferramenta dele. Mas a minha, cada vez que eu vou e que eu falo, eu levo a minha para mostrar para os outros. Porque a minha está lá, firme e forte, ainda não atingi todos os meus objetivos, mas eu estou muito bem focada. É naquilo ali que eu lembro que a primeira vez que eu fiz, Uhum. a gente tinha revistas, Uhum. né? Porque hoje em dia, eu lembro que eu já fiz assim, procurando na internet, aí eu imprimo a imagem e tal. Mas a da revista é tão bom fazer, né? Porque às vezes tem sonhos que a gente não sabe que tem. Não sabe. Foi muito interessante tu Quando falar tu vai isso, fazer Ana. o mural, tu percebe que tem sonhos que tu Eu botei Exatamente. aqui como meta. Então, gente, deixa eu contar para vocês a experiência. Primeira vez que eu fiz com revistas também, tá? E depois, pela correria, eu acabava fazendo um desenho, porque o meu é com desenho. Então, eu levo, né, cartolina, lápis de cor, giz de cera, uma baguncinha assim. Semana passada, eu fiz com revistas. E sabe o que eu me surpreendi? Eu tive que comprar a revista velha. Porque ninguém mais tem revista. Não tem? Sabe? Revista para recortar, fazer aquela... ninguém tem mais. E aí eu comprei revistas no sebo e levei para fazer. E foi muito interessante, porque elas começaram assim... Ai, Ana, até que horas nós vamos ficar aqui? Ai. A hora que elas começaram a folhear revistas, começou a despertar muitos sonhos. Eu tenho uma... que sempre que eu tô com ela, ela me diz assim, eu não tenho sonho. Para mim, ganhando dinheiro e minha família tendo saúde, está tudo bem. E quando ela começou a fazer os recortes e ela apresentou para a gente no final o mural da vida dela, foi fantástico. Por quê? Porque ela não tinha, e a revista ajudou ela a pensar exatamente sobre isso. Tá ali a imagem, né? Aí o que eu fiz? Guardei todas as revistas que eu comprei no sebo, porque do ano que vem eu vou implementar, eu vou fazer com revistas, porque facilita, inclusive, tu despertar os seus sonhos. Que às vezes aquela revista Caras, ela tem muitas fotos. A Caras, a Contigo, a Pais e Filhos, ela... Gente, licença, estou Vai, anotando que eu vou... Ela tem muitas fotos, assim, imagens vivas, né? Porque às vezes tu pega uma outra, tipo a Veja, sei lá. Nossa, gente, nós estamos falando quantos anos a gente tem, né? Assim, de falar de revista. Tem gente que nem sabe o que é a revista Veja. Mas eu fiquei surpresa, tá, gente? Porque eu joguei, inclusive, nos grupos que eu tenho, né? Por exemplo, a gente tem um grupo de mulheres que tem 160 mulheres. Ninguém tinha revista velha para me doar, gente. Aí eu olhei pro meu marido e disse assim, pelo amor de Deus, corre no sebo e compra a revista para mim, para poder recortar. A gente vai precisar para os filhos também. Vou fazer. É muito bacana, é um exercício muito simples e muito bacana. E semana passada, o que eu trabalhei também, gente? Porque tem gente que faz, enrola, bota embaixo do braço e tá tudo bem. Na equipe, eu perguntei se elas queriam compartilhar. Para quê? Para uma ajudar a outra. Tinha gente na equipe que o sonho é construir um banheiro novo, gente. E aí, o quanto que a gente pode se ajudar, sabe? Percebo que tu está desperdiçando dinheiro com isso, quem sabe tu guarda para o teu banheiro. Eu tenho um caso em Braço do Norte, era muito gostoso. A menina queria comprar um carro. Cada vez que a gente fazia o fechamento mensal, que mostrava as metas, ela fazia assim, E as colegas já sabiam que o sonho dela era comprar um carro. Então, quando a gente compartilha os nossos sonhos com quem está ao nosso entorno, as pessoas nos ajudam na direção daquele sonho, de alguma forma. Né? Então, semana passada a gente compartilhou, as meninas compartilharam os sonhos, né? E foi muito bacana por isso, porque aí eu sonhar sozinho tem muito valor, é muito forte isso. Mas quando eu tenho pessoas ao meu entorno que podem me ajudar com esse sonho, é muito mais fácil, gente. Ô, Ana,
O que você gostaria que toda empreendedora soubesse sobre contratar e formar um time? Aí pode parecer clichê, né? Mas é colocar a pessoa certa no lugar certo. Pode parecer clichê, gente, mas não é. Sabe por quê? A gente estava falando ainda há pouco, né? As pessoas, quando aceitam um emprego, o primeiro dia vai todo mundo maquiada, bonita, cheirosa, pronta, te promete mundos e fundos. No segundo dia, a maquiagem começa a cair. Então, a gente precisa muito colocar a pessoa certa no lugar certo. Quando tu tens esse cuidado, todo o teu processo de recursos humanos, de gestão de pessoas vai ser muito leve. Porque tu sabe, tu conhece aquela pessoa, tu sabe qual é o sonho dela, tu sabe o que ela está disposta, ela sabe o que entregar para a empresa. E às vezes a gente não faz isso, a gente quer botar, a gente está com pressa. Nossa, passou na calçada, bota para dentro, eu estou precisando de mão de obra, tu não sabe? Tá, gente, mas tu vai ter que parar para ensinar, tu vai ter que parar para dar atenção, tu vai ter que parar para treinar, tu vai ter que parar para dar advertência, tu vai ter que parar para demitir, tu vai ter que te incomodar com custo trabalhista. Então, se tu contrata certo, se tu olha no olho, se tu entende o que tu queres daquela pessoa e tu coloca a melhor pessoa, é fundamental. Uma vez eu participava muito do rádio com o Ronaldo, e ele brincava comigo e dizia assim, lá vem aquela maluca da, como é que é? Índice de felicidade no trabalho. Eu disse, não é brincadeira, é real isso. Só que depende de tantos... É um contexto tão amplo, porque não é só a psicóloga ou recursos humanos fazer o trabalho deles bem feito. É toda a empresa, são todos os gestores. Inclusive, tem que vir de cima. Eu já participei de muitas empresas que as pessoas me chamam para fazer algum trabalho e eu pergunto até quanto tu está disposto a fazer isso. Não, olha só, eles são teus, pode fazer com eles e me deixa de fora. Não faço. Não faço. Porque daqui a pouco eu vou estar trazendo um problema para ti dentro da empresa. Eles vão estar falando uma linguagem muito diferente da tua. E aí o problema vai ser da louca aqui que fez isso. Então, a gente precisa começar a entender que a gente precisa ter muito mais responsabilidade em saber o que a gente quer, por que a gente quer e com quem que a gente quer. É muito mais fácil. Ana, é utopia, hoje está com falta de mão de obra. Concordo. Mas se a gente começa a olhar para dentro da empresa e começa a fazer as coisas com muito mais assertividade, com muito mais atenção, para tentar botar a pessoa certa no lugar certo, o trabalho vai ser muito menor, vai ser mais leve, vai ser mais gostoso, a gente vai ter índice de felicidade muito maior na empresa, gente. Isso é mais barato? Isso é muito mais barato. Porque quem está feliz, hoje em dia as estatísticas mostram, não é só salário, gente, é ambiente de trabalho. É muito melhor tu estar num lugar onde tu te sente bem e tu gosta das pessoas que estão em teu entorno do que às vezes ganhar mais. Eu passei muito por isso, né? Eu lembro que quando a gente construiu o shopping, nossa, era uma carência de mão de obra, que todo mundo queria sair da GAN para trabalhar no shopping, por exemplo. E aí a gente começou a pensar, meu Deus, criar até prêmio à assiduidade. Eu entendo, muitas empresas estão colocando, e eu concordo, muitas vezes eu até sugiro, só que eu não gosto disso. Porque eu vou te pagar para te não faltar ao trabalho. Oi, eu não te contratei para te faltar, eu te contratei para te estar aqui comigo e para a gente crescer junto. Só que, infelizmente, isso não tem acontecido, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado na contratação. Para quê? Para todo o entorno ser melhor. Porque senão a gente vai perder tanto tempo tendo retrabalho. Eu odeio o retrabalho. Só que quando a gente percebe, quando a gente não tem esse cuidado com as pessoas que estão em nosso entorno, a gente acaba incidindo nisso. Ai, Ana, então a gente tem que fazer tudo que elas querem? Não. A gente tem que entender e se comunicar. É comunicação, gente. É falar o que eu espero de ti, por que eu te contratei, qual é o teu desafio. Adoro hoje em dia trabalhar com remuneração variável. Não sejamos hipócritas, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer ganhar mais. É possível? Não. Então a gente precisa combinar isso, como que a gente vai fazer? Então quando a gente começa a fazer ele ter o olhar de dono, eu fui em São Paulo esses dias, e a empresa era muito legal, porque ela tinha vários cartazes assim na parede, mas não é para dizer que a gente é uma empresa legal. É para mostrar que lá o funcionário é proprietário da empresa. E a gente vai ter uma remuneração condizente com os resultados da empresa. Isso faz ele vestir a camisa muito mais rápido, gente. E aí, coincidentemente, na outra semana eu estive aqui em Tubarão num cliente novo que eu vou atender o ano que vem, e elas me disseram muito isso. Nossa, aqui há muitos anos a gente trabalha com remuneração variável. A gente faz parte do resultado da empresa. E aí eu comecei a entender que sim, a gente tem que contratar certo, a gente tem que fazer certo, a gente tem que pagar certo, mas a gente tem que fazer ele entender que aquilo ali é dele também. Eu estava numa empresa em Laguna esses tempos, e aí ele me olhou e disse assim, ó, ai, mas a senhora não sabe. Aqui a gente fecha meia-noite. E quando tu percebe 15 para meia-noite um carro estacionando e tu sabe que ele vai pedir só uma coisinha e a minha mulher está em casa me esperando, eu digo, tu pensa assim,
penso, porque meia-noite encerro meu expediente, eu tenho que ir para casa que minha mulher está me esperando. E eu digo, mas aquele cliente que está estacionando ali 15 para meia-noite, ele vai ajudar a pagar o teu salário do mês? E se a gente não tiver esses clientes, talvez a gente não tenha remuneração para te pagar no salário do mês. Dona, nunca tinha pensado nisso. Eu digo, então eu te convido a pensar. Porque a gente não está aqui só para o dono ganhar, a gente está aqui porque tem uma cadeia que precisa dessa subsistência e tu faz parte dessa cadeia. Só que isso passa, mais uma vez, gente, por comunicação. Então, como que esse gestor, Ana, está se comunicando com esse funcionário? Como que ele está deixando claro as expectativas? Como que ele está pensando em distribuir lucros, conter despesas, sabe? Eu volto muito na GAN porque eu trabalhei muitos anos, eu sou apaixonada por eles até hoje, né? Mas eu tinha um problema no começo na GAN, se a jornalista trocava de carro, todo mundo vinha me pedir aumento de salário. E eu dizia, oi, tu viu? Eu digo, vi, e que bom que ele está crescendo e se desenvolvendo, sinal que a nossa empresa está forte e firme. Agora, não confunda CNPJ com CPF. O CPF dele batalhou e conseguiu aquilo. O que nós vamos fazer para o teu CPF trabalhar junto com o nosso CNPJ e a gente poder crescer junto? Mas é tabu em muitas empresas. Eu tenho empresárias que me olham... A gente está no núcleo de mulheres, né, gente? A gente tem mais de 100 mulheres no núcleo de Tubarão. E era uma das dores, porque elas diziam, Ana, não posso comprar um sapato novo, não posso comprar uma bolsa nova, porque todo mundo me olha assim, ó, bolsa chique, hein? Quanto será que custou essa bolsa? A gente precisa ter uma transparência com o nosso funcionário para que ele não tenha esse tipo de comportamento. E sabe que eu trabalho com estética corporal e é um ticket mais alto, né? Uhum. Então, eu sempre mostro para as minhas meninas o que sai também. Perfeito. Sabe? Às vezes numa reunião, ou ela mexe nas minhas notas, né? Ela acaba recebendo os pedidos, ela fica apavorada. A gente brinca, hoje compramos um carro que veio numa caixinha. Sim, então, exatamente. assim, porque ela vai ter o tato de nem tudo aquilo que entra é o que vai para o meu bolso. Então, ela consegue entender que ela ganha aquilo, que talvez eu ganhe aquele outro, mas que a empresa precisa ganhar também um quinhão, né? Olha, vamos falar de idade. O seu quinhão, né? E eu sempre abro essa questão de valores, porque eu acho importante para ela não pensar, opa, não estou sendo valorizada. É claro, eu hoje não tenho essa questão de... Achei interessante de variável, mas eu trabalho com comissão. Então, enche os olhos, mas não de lucro, né? Não, eu tava pensando em variável. É percentual de venda. Então, assim, hoje ela ganha comissão e ela, aqui, porque daí ela sabe que ela ganha mais. Sim. Então, eu busco isso. Mas eu vejo que essa comunicação precisa ser muito assertiva. Senão, elas sempre vão fazer uma distorção de, tá ganhando muito mais que eu. Eu sou apartidária, tá? Eu não vim aqui para falar de política e passo longe disso. Só que eu percebo que, atualmente, a gente não quer que as pessoas se desenvolvam. Eu encontro muitos empresários que dizem assim, tu é louca? Se eu disser para eles quanto é que eu faturo... Eles não têm maturidade para entender isso. Eu digo, então, a gente precisa ajudar eles a ter maturidade para isso. Eu preciso ajudar eles a entender quanto que custa isso, para eles conseguirem se desenvolver e terem maturidade para trabalhar com isso. Eu não sou financeira, mas eu adoro trabalhar remuneração variável nas empresas, e a primeira coisa que eu pergunto é, tua DRE, como é que é? Como é que são os teus custos? Tu tá seguro para fazer uma variável? Porque se tu não tá seguro, se tu não sabe nem teus custos fixos, tu vai prometer o quê para quem? Quando? E aí eu começo entrando pelo lado financeiro na empresa, porque são números. Tu tens que entender qual é o ponto. Quanto tu vai prometer para o teu funcionário um pirulito? Quanto que custa esse pirulito? A partir de quanto que tu pode dar esse pirulito para esse funcionário? Ai, Ana, mas eles não vão ter maturidade. Aí eu quebrei essa teoria pelas pernas. Eu tenho um restaurante de um amigo meu que eu trabalho muitos anos. E a gente implementou remuneração variável faz 1 ano. E a gente fez uma reunião com todas as cozinheiras, todos os garçons, todas as pessoas, em tese, mais simples de conhecimento sobre remuneração variável. E a receptividade deles foi fantástica. Eles não ficaram olhando para quanto que a empresa ia faturar. A gente foi tão claro na nossa comunicação que eles focaram quanto que eles podem ganhar. Quanto mais o patrão ganha, mais eu ganho. E é isso que a gente tem que propor. Porque daí, vamos tomar cuidado não lavar um copo para não quebrar. Vão tomar cuidado para fazer o pedido certo para o cliente, para não errar. Eles começam a entender de desperdícios. Ana, mas a gente sempre fala sobre isso. Mas tem que tangibilizar. Tem que ter um número. Mensurar. Porque senão... Eu brinco, tá, gente? Olha só. Na tua casa, esse mês foi quantos quilos de arroz?
Ah, não, Ana, na minha casa todo mês é 1 quilo de arroz. E se a gente gastasse 2, como é que tu ia administrar? Como é que tu ia fazer? Tu tens que saber disso. Na empresa é exatamente a mesma coisa, gente. E a gente precisa desenvolver as pessoas para pensarem nisso. Não são maduras, mas a gente tem que ir imputando aos poucos a maturidade neles para isso. Se a gente quer que o Brasil cresça, a gente precisa ter pessoas mais inteligentes. Sim. E se os nossos funcionários não estiverem torcendo pelo sucesso do nosso negócio... Ai, faturou 1 milhão. Meu Deus, quanto que custa 1 milhão? 1 milhão para ganhar, às vezes, 10 mil. Eles não têm essa maturidade. Assim, ó, e a gente precisa faturamento fazer é ego, caixa é rei. Isso. Então, cara, tu pode faturar muito. E quanto que tá no teu caixa? Faturamento é diferente de lucro, as né? empresas, elas quebram pelo quê? Pelo caixa. Pelo não caixa. é o faturamento. Exatamente. Tá É aqui o a teu nossa fluxo de contadora que não nos caixa. deixa mentir. É verdade. Às vezes vem Trabalhei com ela há alguns anos, né? Esse lado contábil dela sempre me impressionou Deus muito. Amado. Conta bem contadora ainda, às vezes. Ana, depois de mais de 30 anos dentro de grandes empresas, qual foi o teu maior aprendizado que tu leva sobre liderança? Penso que o respeito. Eu sempre tive respeito dentro dos meus valores, sabe? Mas agora, eu dizia antes que eu tinha um Genésio na minha vida, né, gente? E eu, né, enfim, respeito ele muito até hoje. Só que hoje eu tenho mais de 70 Genésios. Eu fui contar para vir para cá, eu já estou em mais de 70 empresas com projetos, tá? Não atendimento individual, mas mais de 70 empresas com projetos. E eu aprendi que eu tenho que respeitar muito o ponto de vista dos empresários, dos líderes. Porque se deixar, a empresa não é minha. A empresa é deles, eu tenho algum conhecimento, mas do negócio deles é eles que entendem. Então eu tenho que ter um respeito muito grande para eles me botarem o ponto de vista deles, para eu entender como que eu vou colocar o meu ponto de vista e a gente vai precisar cruzar, a gente vai precisar alinhar. Para entender, não é sempre aqui que vai ser o bom, às vezes é aqui, às vezes é aqui, e aí a gente precisa entender isso, e só com muito respeito. Respeito pelas pessoas, respeito pelos processos, respeito pelas histórias. Aí a gente consegue achar um ponto em comum, mas é fundamental, né? Eu falo de novo no Núcleo de Mulheres, que é uma experiência muito bacana, tá? Quando eu comecei, eu não tinha dimensão o que era um Núcleo de Mulheres, o que era um SEMI. Eu nunca tinha ouvido falar num SEMI, que é Conselho Estadual da Mulher Empresária. E quando a gente começou, foram vindo muitas mulheres, e era uma algazarra, gente, porque empresária tem um tino, né? Elas querem fazer do seu jeito. E aí eu lembro que eu chamei o nosso consultor da Facis, que eu disse, Timóteo, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer, eu estou com 160 mulheres e eu não estou conseguindo fazer uma gestão bacana. Ele assim, agradeça a Deus, esse vai ser o melhor MBA da tua vida. Eu lembro dele até hoje. E foi. Por quê? Porque a gente precisa começar a entender também qual é o olhar delas, né? O que elas trazem, quais são as dores, para a gente ir trocando, porque eu não sei de tudo. Então, alguém vem com alguma coisa que eu vou aprender e eu vou adaptar na minha empresa para colocar em prática. E, às vezes, tu traz coisas para elas que, para a gente, é simples. É tão básico isso, mas para elas é uou, sabe? Então, assim, trocar muito, ter essa conexão, essa troca de experiências, eu te ensino e tu me ensina, tu me conta a tua história, eu te conto a minha história e o meu conhecimento, a gente consegue ter um ambiente muito mais leve, muito mais gostoso. E líder precisa disso, gente. Líder precisa entender de gente, líder precisa estar aberto para as coisas não tão boas e para as coisas boas, porque não tem só coisa boa. Tem muita coisa que não é boa, mas a gente precisa ter maturidade sabendo que isso faz parte. E vai passar. A gente só precisa ter o equilíbrio para conseguir passar por tudo isso. Ô, Ana, para a gente encerrar... Já? Já. Eu queria que tu fizesse 2 perguntas, eu vou fazer assim, numa só. Queria que, como tu trouxe agora sobre o Núcleo de Mulheres, se tu percebe, assim, se tu vê alguma diferença na liderança masculina e na liderança feminina, é uma pergunta. E a outra, para te deixar porque essa maioria dos nossos ouvintes, nossos espectadores, a grande maioria, a maior parte são mulheres, então para que tu deixe alguma mensagem, né? Algum quê, assim, para essas nossas mulheres. São as 2 perguntas finais. Tá bom, vamos ver se eu consigo. Ana, tem diferença entre homem e mulher nessa questão da liderança? Eu sempre... uma vez eu fui estudar, porque há muitos anos, na nossa linha de distribuição na GAN, era só homem.
E a gente vai estudar um pouco, porque com essa necessidade de mão de obra, a gente começou a perceber que o mercado estava trazendo mulheres para esse ambiente também. E aí, desde lá, eu venho estudando muito isso, comportamento masculino e feminino. Dependendo das pessoas, isso oscila. Mas a mulher tem um cuidado muito maior, a mulher tem um tato muito maior. A mulher se preocupa um pouco mais e ela pensa mais fora da caixa do que os homens. Com todo respeito aos homens, que eu admiro muitos homens, eu aprendi muita coisa com grandes homens, né? Mas a mulher tem essa facilidade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, que o homem tem uma certa dificuldade. Não é menosprezar. Talvez isso seja um pouco mais da natureza humana. E aí a mulher tem essa facilidade. É natural da mulher, é como se fosse uma habilidade desenvolvida, né? Isso. Obviamente, tem algumas mulheres que não, mas na sua grande maioria, estatisticamente, nos mostra que a gente tem essa facilidade muito maior com esse tato, com esse olhar mais sistêmico, com esse olhar abrangente. Então, a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Né? Talvez por isso a gente seja mais ocupada, a gente seja mais corrida, a gente seja, às vezes... Né? Mas é uma grande diferenciação que eu sempre falo, né? Ter mulheres nas equipes é fundamental para a gente ter vários ângulos, olhar a mesma situação de vários ângulos. Né? Então, para mim é um diferencial. Eu fui acostumada, eu cresci num ambiente muito masculino. Eu fui uma das poucas mulheres diretoras, né? Não tinha muito na minha época. Ana, tu sentiu discriminação? Não, eu não senti. Eu conquistei meu espaço e eu venho trabalhando muito em toda essa questão do associativismo, no núcleo, no conselho, para que a mulher conquiste o seu espaço, porque a gente tem um dom muito diferente, a gente precisa conquistar muito isso, né? E fica aqui o meu convite para isso. Né, que as mulheres reflitam um pouco mais sobre isso. A gente sabe que a gente é mãe, a gente sabe que a gente tem dons na vida que são só nossos. E a gente resolveu conquistar um espaço para dividir com os homens. Então, que a gente faça isso com muita leveza, com um olhar mais atento ao próximo, querendo não disputar, mas mostrar de fato as nossas habilidades e competências. E assim a gente conquista o respeito. E a gente pode fazer isso. Então, fica aqui meu convite, inclusive, né? Eu sei que hoje tem muitos grupos de mulheres, né? Participem de grupos de mulheres. Eu já tive a oportunidade de as mulheres virem para mim, mas é que eu trabalho sozinha em casa, às vezes eu sou uma costureira, que eu não tenho muito contato. Ok, eu te entendo, eu te respeito, eu te admiro, mas venha participar. Porque lá a gente tem um lema que é uma sobe e puxa a outra. Uma mulher puxa a outra mesmo, gente. Conversando, só tomando uma aguinha, um cafezinho, um chazinho, a gente resolve problemas que o homem não consegue resolver num futebol e num churrasco. Então, participem, sejam mais companheiras, sejam mais participativas umas com as outras, porque assim a gente vai mais longe. Não queira a sua individualidade, não olhe só para o seu umbigo. Eu tenho muito disso também. Nosso umbigo é um centro que nos dá uma conexão errada de vida. A gente tem que olhar para o corpo inteiro. Então, olhe para o seu lado, busque uma mulher que esteja ao seu lado. Ana, mas eu não tenho, eu sou filha única, ou eu estou muito sozinha. Vá numa associação, vá num grupo feminino, participe de numa igreja, onde você se sentir bem, mas busque companhia. Mulher juntas move montanhas, gente. A gente acredita muito nisso, né, Lê? A gente acredita muito. E a gente também, eu percebo que algumas mulheres têm um certo receio. E eu digo assim, vai ter gente que vai querer cortar a tua grama, tudo bem. Sim. Mas tem gente que tá ali para molhar a tua grama junto contigo. Com certeza. A gente acredita muito por isso nisso. Que por isso nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. A grande maioria, quando ela falou a grande maioria, até agora só foi mulher. Foi, É só mulher. E a princípio a gente vai abrir para homens... Não sabemos Pode ser, quando. um dia, em algum momento. Algum evento muito específico. Por enquanto, só mulheres. Mas parabéns por esse trabalho, gente, porque a gente precisa disso. A gente precisa apoiar as mulheres. E quanto mais a gente se apoiar, os homens vão perceber e eles vão querer vir participar. A gente estava no núcleo lá na City, né? A gente tem um núcleo e tem vários núcleos. E eu lembro de ele olhou para mim e disse assim, como que tu consegue fazer isso? Eu disse, porque mulher, a gente foca no que precisa ser feito, a gente se desenvolve, a gente busca informação, capacitação e a gente sempre se diverte. Talvez esse seja o nosso segredo. Vocês precisam aprender a fazer isso. Mas eu jogo futebol com os amigos. Mas às vezes não está se capacitando, se desenvolvendo, buscando informação, foca numa coisa ou noutra. A gente faz tudo junto e misturado. É verdade. Às vezes está só se divertindo, né? Só se divertindo, é isso aí. Arrasou, Ana, obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu aprendi várias coisas, anotei várias coisas. Gratidão, Ana. Gratidão pelo teu sim, teus ensinamentos, tua mensagem, tua presença aqui conosco. E muito sucesso.
Obrigada, Contamos, gente. nos vemos, né? Nos Com vemos certeza. mais. Qual é a tua rede social? Divulguei. Ana Mazzucco. Ana com 2 N's, Mazzucco. Tá. A gente Simples coloca assim. na descrição Isso, também. coloca ali A gente embaixo. sempre diz assim, ó, quem tem nome chique é bem simples o Instagram, Aham. né? A gente sempre fala isso. Quando não precisa botar várias coisas. Aham. O Ana da Ana é com 2 N's. Ana com 2 N's. Tá. Meninas, obrigado. Parabéns pelo Nada. trabalho. E com certeza Obrigada. a gente vai se esbarrar mais vezes. Gratidão. E é isto, encerramos então mais um episódio do nosso Idencast. Nos sigam nas redes sociais e deixem aqui os seus comentários e sugestões. Até breve. Até mais. Beijo.